Estamos ao vivo. Agora é aquela hora que você fica parado com a cara de tonto, esperando o povo chegar. Boa noite, Elias. Sua bênção, padre. É o padre aí. Vamos chegar. Quem chegou, vai compartilhando aí pra galera. Em nome de Jesus. Fernando, assim que você chegar, me dá um salve aqui, mano. Pra mim poder já colocar você pra dentro. A gente aproveitar o tempo que temos. Cadê o Fernando? Faz a solicitação, Fernando, se você estiver aqui. Amém, sacerdote. Ó, se você conhece alguém que sofre por ter perdido um ente querido, uma pessoa amada, faça esse ato de caridade, encaminhe essa live para essa pessoa. Ó, o Fernando já tá aqui, já vou aceitar ele. Do perfil dele. Vai. Ó, Fernando, eu te convidei aí. Boa noite. Fala, Fernando. Rapaz, meu irmão. Tudo bem, querido? Graças a Deus. Tô melhor que eu mereço, como sempre. Deus é bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma luz que favoreça aqui, que tá difícil. Vai lá. Ajuda. Maravilha. Maravilha, meu irmão. Que alegria. Obrigado, viu, pela oportunidade da gente fazer essa live. Estamos aqui para servir. E como eu tenho a convicção que a tua vida edifica outras vidas, para nós é uma honra ter você, viu? Participando da live aí com a gente. Na verdade, eu vou participar da live com você, né? A gente está, de alguma forma, tentando contribuir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Já estava pedindo para a galera compartilhar, então você também que vem chegando aí pelo Instagram do Fernando, faça isso até mesmo como um gesto de caridade. Quantas pessoas hoje não padecem de um sofrimento por não entender muito bem como lidar com as circunstâncias da perca de alguém que ama muito. Então, para muitas pessoas, ao perder um ente querido, perde-se também o chão, a pessoa não sabe como lidar com essa realidade. Embora todo mundo saiba que vai passar por isso em algum momento da vida, a morte não é um acidente, né? Nós não nascemos para a morte, então sempre vai ser difícil. Para algumas pessoas mais do que para outras. Então a gente está aqui hoje para contribuir dessa forma. Talvez ressignificar a perca de um ente querido, a maneira de olhar conforme a fé nos ensina. O Fernando vai contribuir conosco nesse sentido. O Fernando passou, né, muitas pessoas que estão aqui, eu acho que todo mundo viu o corte aí que a gente fez lá do podcast. Então o Fernando passou, não faz tanto tempo assim, por uma situação bem delicada nesse sentido, e ele vai compartilhar conosco como é que ele está fazendo para lidar com essa situação, e certamente vai abençoar a vida de muita gente. Então, faça esse gesto de caridade, compartilhe essa live aí, para que mais pessoas possam ser beneficiadas por isso. Não é mesmo, Fernando? Com certeza, meu irmão. Com certeza. Acho que a gente tem muita coisa hoje para conversar, o tempo é curto, então vamos tentar ser bem objetivos, né? Eu senti meu coração assim fervendo pela necessidade de fazer essa conversa, Everton, porque eu comecei a ler os comentários. Sim. E comecei a ver as histórias das pessoas, e o meu coração se encheu, assim, eu chorei com muita gente, né? As pessoas começaram a entrar em contato comigo, vi pessoas com uma fé muito maior do que a minha, Demais. vi pessoas que entraram num grande desespero, né? Então, assim, tem de tudo. Então, tem todo tipo de pergunta, tem todo tipo de posicionamento em relação a isso. E eu gostaria que a gente pudesse falar sobre isso hoje. E, lógico que eu vou colocar aquilo que eu vivi,
mas é bom a gente se debruçar sobre a palavra de Deus e o que Ótimo. a palavra de Deus fala a respeito, né, do comportamento da gente diante da morte de entes queridos. Eu achei interessante você falar do respaldo das pessoas ao se depararem com o vídeo, porque é interessante como as pessoas ela tendem a se abrir quando vê que alguém está padecendo por um sofrimento igual, maior ou semelhante àquele que ela passa. E quando o Fernando contou a história dele, a gente não esperava, mas hoje foi o corte que mais teve alcance, né? Quando a gente vai somar as plataformas que ele circulou, de maneira que a gente não esperava. Outras pessoas compartilharam o corte que a gente não conhecia e já está passando mais de 10 milhões de visualizações aquele corte de você falando da história da perca do seu filho. Porque ao perder um filho, né, é aquela dor que a gente fala que não tem nome, né? Continua sendo pai de um filho que não está presente fisicamente diante de nós. Então, é uma dor que certamente compadece muitas pessoas. Por outro lado, teve críticas, né? E a gente não esperava que viesse de maneira até violenta, de alguma forma, as pessoas criticando sem entender. Então, acaba que a gente se expõe, se compromete e vem tiro de tudo quanto é lado. Mas, graças a Deus, a maioria das pessoas que reagiram e que comentaram foi compadecendo-se de alguma forma e dando um apoio, até compartilhando as suas histórias também de perca na família, né? O melhor é isso. Perfeito. Bom, para quem está entrando agora ou quem vai ver essa live posteriormente, tudo, e não me conhece, né? O meu nome é Fernando Nascimento. Eu tenho 38 anos, vou fazer 39 agora em março. Sou casado com a Vanessa, natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sou natural de Curitiba. E nós temos 7 filhos, somos pais de 7 filhos, né? Nós tivemos o Rafael, que tem 9 anos, Maria Fernanda, que tem 8, Maria Isabela, que tem 7. Depois nós tivemos o Daniel, que tinha 4 para 5 anos. Depois veio Maria Cecília, de 4 anos, Maria Helena, de 1 ano, e agora Maria Clara, que é um bebezinho de 1 mês, fazendo 1 mês hoje. Eita glória! Eu quero contar para vocês, de um modo um pouco mais detalhado, o que aconteceu com a minha família no dia 28 de dezembro de 2021. No dia 28 de dezembro, eu peguei a minha família toda e levei para uma chácara na cidade de Itatiba, aqui no interior de São Paulo, próximo a Campinas. E a descanso, nós íamos ficar 2 dias lá de descanso, algo que nunca a gente teve condições de fazer antes. E aquele ano, assim, tinha sido um ano muito abençoado com relação ao meu trabalho. E eu tive essa graça de poder proporcionar isso. Então, assim, com muita alegria, eu ofereci isso pensando na diversão dos meus filhos, no desejo que eles tivessem, assim, 2 dias incríveis. E nós fomos para lá. E no período da manhã, eles brincaram na piscina, meu sogro estava com eles e tudo. Eu fui até o mercado comprar as coisas, fazer um rancho, como a gente diz no Sul, para a gente poder ter lá para os 2 dias. E quando eu cheguei, fomos preparar o almoço. Aí, enquanto eles almoçavam, eu saí, fui arrumar os quartos na casa de cima. E comecei a colocar chocolate debaixo do travesseiro de cada uma das crianças, uma coisinha que eu tinha escrito para cada um. Eu queria que fosse realmente assim, um momento muito especial e estava ali preparando aquele momento. Os 3 mais velhos terminaram de comer rápido e vieram me seguir, né? O Rafael, a Maria Fernanda e a Maria Isabel. E logo a minha esposa, que estava na cozinha também, ela terminou de comer para a mais pequena. O Daniel estava comendo com a minha sogra, com a avó dele. E aí a minha esposa veio ver também o que eu estava fazendo. A gente estava muito feliz. Ela veio, me abraçou, me beijou. E a gente estava ali desfrutando daquele momento. Durante esse momento, um período de um vácuo mais ou menos de 10 minutinhos, o Daniel terminou de comer. E enquanto a minha sogra arrumava as coisas da cozinha, e a Maria Cecília estava na cadeirinha, o Daniel foi para o jardim. E num
num lapso de poucos minutos, né, a minha esposa foi para o jardim e quando ela se aproximou da piscina, ela encontrou o nosso filho Daniel na água. Eu escutei aquele grito de desespero, saí correndo, meu sogro saiu correndo antes, que ele estava mais perto, ele já pulou na piscina, ele já pegou meu filho, né, já puxou ele até a beira, eu ajudei a tirá-lo, né, e comecei a prestar os primeiros socorros, fazendo respiração boca a boca, apertando aqui o peito, e começou a sair muita comida, e muita água, e muita comida, mas ele estava já assim, sem nenhum tipo de resposta. E nós começamos a chamar pela caseira, pedindo que, por favor, ela chamasse a ambulância. E ela tentou e recebeu como resposta que a ambulância não chegaria até onde nós estávamos. Então eu peguei meu filho no colo, coloquei ele no banco de trás, meu sogro sentou comigo, e nós saímos, liguei o alerta, e saí correndo assim, o máximo que eu podia, em direção à cidade de Valinhos, que era mais próximo. Assim que eu cheguei em Valinhos, que eu cheguei no hospital, eu peguei meu filho no colo e entrei com ele correndo pelo corredor, pedindo, pelo amor de Deus, socorro. A equipe médica foi muito rápida, já chegou com maca, com tudo, colocaram o Daniel. E enquanto eles entraram na sala e eu ia entrar junto, e aí eles me disseram: pai, você não pode entrar. Então foi aquele momento que eu fiquei no corredor e eu me ajoelhei ali, né, no corredor, né? O que eu não contei para vocês é que a minha esposa, Vanessa, estava grávida da Maria Helena, grávida de 9 meses. Meu Deus. Ela já tinha fechado 9 meses, né? Então, assim, a minha esposa viu tudo aquilo grávida da Maria Helena. Então, eu me ajoelhei naquele corredor de hospital, e já, né, independente de quem estava, deixava de estar lá. E eu levantei um clamor a Deus, e o meu clamor, em primeiro lugar, foi um clamor de súplica, pedindo: Deus, por favor, devolve o meu bebê, devolve o meu menino. Eu quero o meu menino de volta, eu suplico, Deus, que o Senhor devolva a vida. Sabe, eu comecei a proclamar e a dizer: o Senhor, por favor, né? Eu entrei nessa luta mesmo, sabe, de Jacó com um anjo. Eu fiquei ali, né, naquela luta, pedindo a Deus isso. Até que... Interessante você colocar isso, Fernando, porque imediatamente o senso de urgência de um pai que não quer perder o filho é clamar a Deus pela vida. Porque eu vi que algumas pessoas comentaram lá: como é que você pode entregar seu filho assim? Não. Mas para que as pessoas entendam. Então não foi o Daniel, não aconteceu o fato com o Daniel. O Fernando viu ele naquela situação e começou a entregar a Deus, sem antes clamar pela vida dele. Então, escutem o processo, né? Antes, porque muita gente chegou falando: como é que você entrega seu filho assim e não clama? Não, existiu um clamor pela vida dele, então, né, Fernando? E mais, eu fui o primeiro, eu prestei os primeiros socorros. Eu tentei o tempo inteiro reanimar o meu filho. Tentei o tempo inteiro trazê-lo de volta. E em lágrimas. Em lágrimas. Era o meu bebê que estava ali, né? Então, aí eu fiquei ali clamando cerca de uns 30 minutos, Everton. Até que chegou um momento assim que eu senti um cansaço imenso. E aí, eu que estava ajoelhado, eu sentei no corredor. Assim, me bateu um grande cansaço. E aí eu parei de falar, né, e fiz um silêncio. E quando eu fechei os meus olhos, eu fiz um silêncio, o Espírito Santo testificou no meu espírito. O Espírito Santo falou no meu coração, né? Entrega, porque eu vou recolher. Eu sabia. Me veio uma certeza no espírito. Falei assim: realmente, meu filho está partindo. Então eu disse assim: Senhor, se é de acordo com sua vontade, o Senhor pode levar o Daniel. E depois eu quero explicar um pouco melhor essa oração, mas eu vou só contar esse fato. E 20 minutos depois que eu fiz essa oração de entrega, o médico veio, e quando ele me olhou, ele já começou a chorar. Então eu sabia o que tinha acontecido.
Eu só fui ao encontro dele. Ele falou em lágrimas, pai, a gente fez de tudo, mas não deu. Ele já chegou aqui com o coração parado. A gente tentou trazê-lo de volta e não foi possível. Então, eu o abracei, olhei nos olhos dele e falei assim, doutor, muito obrigado por tudo que o senhor fez. Eu vi a sua luta, quero lhe agradecer como pai. E aí eu entrei naquela sala e eu vi 4 enfermeiras chorando. E elas choravam porque elas estavam lutando pela vida daquele bebê, daquele menino de 4 anos. 4 para 5 anos. Né? E eu fui, Everton, em cada uma delas. Cada uma delas. Eu peguei, a segurei nas mãos, olhei nos olhos e falei assim, olha, eu quero te agradecer. Obrigado por todo o teu esforço. Né? Ele falou assim, meu filho está com Deus. Eu fui falando para cada uma, fui agradecendo. Até que eu fui aonde estava o meu filho. E quando eu olhei para o corpo do Daniel ali, o rosto do meu filho, uma espada de dor atravessou o meu coração. Né? É uma dor muito grande, muito grande. Né? E eu olhei para ele e fiquei ali naquele momento de sofrimento, comecei a chorar. Mas imediatamente, depois de alguns minutos ali olhando para o meu filho, a palavra de Deus me visitou, Everton, me visitou. E eu olhei para o rosto do Daniel, apontei o dedo na cara dele e falei para ele assim, filho, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará o teu corpo por uma comum ressurreição. Filho, esse corpo que eu estou vendo aqui, esse não é a história final. Esse corpo vai ser ressuscitado. E você vai subir com Cristo Jesus nos ares. Né? E eu também, porque nós cremos no Evangelho. E eu sei que nesse momento, filho, você já habita em luz inacessível, você já está no convívio dos eleitos. Você já corre nas ruas de Jerusalém celestial e o autismo que antes te fez sofrer tanto, ele foi vencido. Ele já não tem mais nenhum poder, nenhum domínio sobre você. Agora você fala, agora você entende tudo, agora você ri, né? E você está feliz nesse momento. Então, filho, até logo. E eu me despedi, beijei meu filho, abracei ele, fiquei com ele abraçado. Aí meu sogro veio e fez a mesma coisa. E aí eu tive que pegar o telefone de uma pessoa emprestada, porque eu saí correndo e tinha deixado o telefone para trás. E liguei para minha esposa. E aí, quando a minha voz foi sair, já saiu um choro. E eu falei assim, amor, nós temos que ser fortes. Deus recolheu o nosso bebê. E ela começou a chorar do outro lado. Eu disse assim, nós temos que ser fortes, porque Deus nos deu outros filhos maravilhosos. E o Daniel merece. Ele merece que ele tenha um pai e uma mãe que honre a memória dele. Né? E aí eu liberei a mesma palavra. O mesmo Espírito, Vanessa, que ressuscitou Jesus dos mortos, vai vivificar o corpo do Daniel. Esse corpo que é fruto da minha e da tua união. Né? Nada vai se perder, meu amor. Nada vai se perder. O Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar esse corpo. E a alma. E nós vamos viver eternamente. Agora é um até logo. Nós vamos... A saudade vai doer muito. Mas não é a palavra final, porque eu e você, amor, nós cremos no Evangelho. E a minha esposa foi dizendo amém, amém, amém. E a palavra de Deus a visitou. Ela foi tomada também da mesma convicção, da mesma força. As pessoas que foram chegando na minha casa contam para mim que quando ela chegava, né, lá, quando as pessoas chegavam aqui na minha casa e encontravam a minha esposa dizia, porque não sei se os irmãos sabem, né, 28 de dezembro, a liturgia da igreja comemora os Santos Inocentes. Né? Então, meu filho faleceu no dia dos Santos Inocentes. Né? E minha esposa, quando saudava as pessoas, dizia assim, eu sou Raquel, que chora seus filhos e não pode ser consolada. Demais. A palavra de Deus estava no coração e nos lábios da minha esposa.
E eu fiquei no hospital todo o tempo, porque eu tinha que esperar perícia, eu tive que falar com a polícia, que veio até lá. Muito interessante, né? A polícia veio falar comigo e fez toda a perícia, né? E era muito lindo, porque os policiais começaram a chorar conosco. Em nenhum momento o policial veio procurar, depois que ele viu nós narrando a história, em nenhum momento ocorreu a eles, no laudo, procurar culpados. Foi um acidente. Bendito seja Deus. O que é acidente, gente? Acidente é realmente, ou seja, algo que foge das nossas... foge do nosso domínio, né? Foge das nossas capacidades. Foi isso que aconteceu com a fatalidade. Um grave acidente que ceifou a vida do nosso filho. Muito bem. Depois disso, eu fiquei até a noite. Oi? Você falando, né, a reação que você teve depois dessa oração de súplica, o cansaço e a oração de entrega, a gente para e pensa, né? Diante da fé que o Evangelho nos convida a ter, deveria ser uma reação natural diante de uma situação como essa, por mais difícil que seja. Porque a nossa fé em Jesus Cristo, ela está para além dessa vida. A esperança, de fato, é para a vida eterna, né? E a palavra nos deixa claro e nos exorta a ter esse ímpeto de olhar para a morte e falar: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Né? Porque nosso Deus, ele encarnou, morreu, mas ressuscitou, está vivo. E essa deve ser a nossa esperança. Então, quando a gente vê uma objeção diante dessa fibra, a gente entende que tem uma revelação de ausência de fé. Quando alguém, como é que pode entregar assim, um filho dessa forma? Não, meu irmão, esse deveria ser o agir natural de todos aqueles que dizem crer no Cristo vivo e ressuscitado. Não é, Fernando? O que é interessante, eu acredito, Everton, que falta, de fato, assim, eu coloco isso assim, com dor até. Eu acho que nunca se falou tanto de Jesus como nesse tempo. Eu acho. Porque você liga a TV, tem muitos canais de televisão, muitos programas de televisão. Você vai no YouTube, tem muito conteúdo. Você vai na internet, tem muito conteúdo. Você vai no rádio, tem muito conteúdo. Nunca se falou tanto de Jesus como no nosso tempo. E ao mesmo tempo, Everton, nunca se ignorou tanto quem é Jesus como no nosso tempo. Isso é algo muito chocante, ok? Assim, nós temos uma caixa de ressonância falando Jesus, ok? Só que, vou usar esse termo, né? Esse termo. As pessoas talvez a maioria talvez não saiba disso, né? Quando Jesus e Barrabás são colocados lado a lado diante da multidão e Pilatos pede para que as pessoas escolham, o que nós temos diante dos nossos olhos ali? O que significa Barrabás? A palavra Barrabás é uma junção de duas palavras, Bar-Abas, que significa filho do pai. Então você tem o filho do pai e você tem o filho do pai. Olha okay? Só, mano, que demais. Então você tem os dois, você tem Jesus, que é o verdadeiro Bar-Abas, e você tem o Bar-Abas, que é um lutador político. Alguém que estava querendo estabelecer um reino aqui. Alguém que estava pensando em prosperidade. Alguém que estava pensando numa Israel livre do jugo dos romanos. Alguém que sabe, ou seja, você tem duas propostas de evangelho aqui. Você tem duas propostas messiânicas aqui. E o povo gritou Barrabás. Ok? Então, eu digo a você, eu acredito, Everton, que tem muita gente que pronuncia Jesus, mas o seu conceito messiânico é Barrabás. Demais, Fernando. Tá entendendo? O conceito messiânico é Barrabás. Coração extremamente materialista, né? O coração extremamente materialista, apego nas coisas temporais. Passageiras. Exato. Exatamente. Porque assim, ó, como é que para nós lidarmos com a morte dentro da devida perspectiva, nós temos que entender o Evangelho. Para você entender o Evangelho,
como o apóstolo Paulo pede para que nós entendamos, Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, o poder de Deus, o evangelho é um poder que é dado para aquelas pessoas que creem. Amém. Mais do que um conteúdo, é um poder que é liberado sobre a vida de quem crê. Muito bem. Como é que nós conseguimos entender isso? Para entender o evangelho, nós temos que entender, em primeiro lugar, do que nós estamos sendo salvos. Qual é a mensagem do evangelho? Salvação e santificação. Vida nova. É isso. Mas eu estou sendo salvo do quê? Eu preciso de salvação? Essa é a primeira pergunta. Preciso? Eu estou aqui, tranquilo, não tem ninguém me perseguindo, Everton. Estou aqui na minha casa, sentado na minha cadeira, de boa. Eu preciso ser salvo do quê? Do que ou de quem? Né? De quem? Então, assim, essa é a primeira coisa que nós temos que entender para que o evangelho passe a ter algum significado para nós. Ok? E o apóstolo Paulo vai explicar logo, 2 versículos depois, Romanos 1,18, ele vai dizer assim, olha, a ira de Deus se manifesta do alto dos céus contra todo tipo de impiedade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. A palavra impiedade, no grego acebeia, ela significa um sistema de corrupção. E quando a gente fala de corrupção, significa o seguinte, que é um processo de morte. Processo de morte, ok? E existe um processo de morte fora de nós que constitui um sistema, a acebeia. E essa corrupção, ela se dá em 2 dimensões, na dimensão física e na dimensão moral. Física, tudo aquilo que existe está se deteriorando. Tudo aquilo que tem vida envelhece e morre. E mesmo as coisas inanimadas, por meio da erosão, por meio do tempo, por meio das intempéries, também vai se corroendo e vai se modificando e vai deixando de existir e vai dando forma a outros tipos de coisa e assim por diante. Ou seja, toda a criação, tudo aquilo que é material está debaixo de uma acebeia física. Ou seja, existe uma corrupção física. Todos nós estamos morrendo. Todos nós. E existe uma corrupção moral. Desde que nós nos entendemos por gente, nós enxergamos dentro de nós e ao nosso redor um sistema que é capaz de gerar situações como as que eu vou contar aqui. Certo. Uma mãe de 22 anos que deixa seu menino em casa, que acabou de ser amamentado, e ela não tem mais fralda, então ela sai para comprar fraldas. E quando ela termina de comprar a fralda e ela quer voltar, ela tem pressa porque o seu bebê pode acordar, então ela pega um atalho para chegar mais rápido em casa, e ela pega um atalho no meio da mata. E quando ela está atravessando o meio da mata, ela é abordada por um homem que a violenta e a mata. Então, assim, o que é corrupção moral? Corrupção moral é quando nós percebemos uma família que tem uma criança autista de 8 anos de idade, nível 3, e essa criança, porque ela só grita e porque ela tem todas as estereotipias do autismo, o que essa família faz? Coloca essa criança dentro de um latão, ok? Um latão no quintal de casa, na parte de trás. E quando a criança começa a gritar muito, eles fecham o latão e acorrentam essa criança lá. Everton, eu queria estar inventando isso, mas eu não estou inventando. Isso aqui foi notícia no Jornal Nacional. Sim. Okay? Então, assim, o que é a corrupção moral fora de nós? Existe uma maldade. As pessoas são capazes de fazer atrocidades umas com as outras. Quem me livrará desse corpo de morte, diz o apóstolo São Paulo. Porque ele percebe que existe uma corrupção que está matando tudo aquilo que existe. E uma corrupção moral, existe muita maldade. Mas não só fora de mim, dentro de mim também, Everton. Eu começo a perceber, assim como o filósofo Heidegger dizia, eu começo a perceber que eu sou um ser para a morte. Eu estou com quase 39 anos. Eu não cresço mais, Everton. E as minhas células,
elas estão ainda nesse processo de troca, mas o processo é cada vez mais lento, de forma que agora eu já começo a manifestar algumas rugas, porque o processo é lento. E eu agora não cresço mais para cima, eu estou crescendo só para os lados, estou engordando. Mas o meu corpo está envelhecendo e eu sou um ser para a morte. E isso é inevitável, eu vou morrer. E Ô, todos Fernando, nós vamos morrer. ô, Fernando, então quando Deus ele avisa o homem que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. O homem come o fruto e não cai duro no chão. Mas a morte passa a ser agora uma condição progressiva na realidade humana, né? Então, o homem agora é um ser perecível e todo dia ele está morrendo por conta de tudo isso que você está falando. Exato. Então, a primeira morte que acontece ali naquele exato momento é a espiritual, que é a pior delas, ok? Estabelece-se a morte espiritual e dela vem a corrupção moral. Certo. E depois a corrupção física que vai se dando com o passar dos anos, e a morte se dá também fisicamente, mas naquele exato momento ela já se instaura espiritualmente, psiquicamente, sabe? E então, essa morte espiritual, ela é solucionada, ela é resolvida com as águas batismais, certo? Exatamente. Então, assim, aqui, ó, diante disso daqui, diante dessa mensagem, okay? Diante dessa situação, ou seja, o apóstolo Paulo grita: quem vai me livrar desse corpo de morte? Quem é que pode nos salvar disso? E aí, o Eclesiastes é um livro extraordinário da Bíblia, porque a tese do Eclesiastes, né, o autor do Eclesiastes, logo no primeiro capítulo, ele começa a dizer assim: o que é a vida do homem debaixo do sol? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Né? E a palavra vaidade, para nós, na língua portuguesa, acho que assim, no nosso uso, ela é muito mal empregada, porque a gente pensa quando pensa em alguém vaidoso, pensa em alguém que está se empiriquetando em frente do espelho. E vaidade é muito mais do que isso. Ela é reduzida. A origem da palavra vaidade é vácuo. O que é vaidade? É vazio. Ok? Então, vazio. Eu vi uma tradução que dizia vapor de vapor. É algo que se dilui no tempo, não dá em nada, ninguém pega, tá ali, não faz nada, não resolve nada. Exato. Então, assim, vazio do vazio. Isso é a vida do homem debaixo do sol. E aí o autor começa a falar assim: aquele que fez o mal, que praticou o mal, que roubou, que fez, que tal, morre. E o que valeu? Mas também aquele que fez o bem, também aquele que fez o bem, que foi um filantropo, que cuidou, que ajudou, de repente uma doença veio e ele não foi capaz de segurar um único cabelo na sua cabeça. Ou a morte natural mesmo, ele não foi capaz, e ele não foi capaz de fazer nada diante da morte que visitou sua esposa, ou que visitou seus filhos, ou que visitou... Então, assim, a vida, segundo o autor do Eclesiastes, que é o único livro da Bíblia que não parte do pressuposto da fé, mas apenas da observação da vida debaixo do sol, ok? Ele não transcende. Só no final do livro ele vai dizer assim: é no temor do Senhor que está a sabedoria. Mas o livro todo é uma observação crua e nua da existência tal qual ela é, sem transcender-se. E é um vazio dos vazios. Então, assim, o apóstolo Paulo percebe isso. O apóstolo Paulo vê a desgraça que está acontecendo, vê essa assedeia dentro de mim, ao meu redor, e percebe que tudo isso é vaidade das vaidades, e ele diz: quem me livrará do corpo de morte, desse corpo de morte? Até que um dia, indo para o caminho de Damasco, perseguindo cristãos, uma luz resplandece nos céus e o derruba da sua montaria, e uma voz grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E Paulo começa a ter um entendimento que aquele rabino da Galileia, que ele estava perseguindo, na verdade, era o cumprimento da promessa que Deus tinha feito aos patriarcas, aos profetas e aos santos todos, dizendo que viria um cordeiro
um homem de dores, né? Que por causa das suas chagas nós seríamos curados. O apóstolo Paulo, depois da sua experiência, fica 3 anos na Arábia, relendo as Sagradas Escrituras e entendendo que Jesus Nazareno era o Messias, o Filho de Deus, e que ele fez na cruz do Calvário aquilo que o apóstolo João escreve no seu evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Não mandou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amém. Essa mensagem que Jesus traz, primeiro Jesus a vive. Jesus executa em si mesmo. Ele mergulha na morte, ele é esmagado na cruz do Calvário, rasgado, triturado, cuspido, humilhado na cruz do Calvário. E no terceiro dia, a morte não é capaz de segurá-lo. Ele se levanta da mansão, ele ressuscita na mansão dos mortos, e glorioso ele se levanta. E fica caminhando no meio dos apóstolos por 40 dias. E sobe aos céus, na presença deles. E começa a dizer assim, olha... E aí, né, 2 homens aparecem, 2 homens de branco. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele descerá das nuvens. E aí os apóstolos vão para o cenáculo, o Espírito Santo vem e eles começam a pregar este evangelho e as pessoas começam a ser transformadas. Jesus E quem o Everton, qual é a grande questão aqui? Não, Jesus nunca... Oi. Desculpa te interromper, mas eu falando assim, ó, a galera chegou, talvez pensou assim, o Fernando vai falar assim, ó, para você lidar com a morte daquelas pessoas amadas que partiram, você vai fazer isso. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo. O Fernando está dando o sumo, né? O sentido da existência, de viver, o sentido de todas as coisas. E você tendo a compreensão, a capacidade de entendimento alargada, expandida para essa realidade que o Fernando está pronunciando aí agora, que será o consolo o supremo para qualquer dor. E, sobretudo, para aquela que a gente está tratando aqui agora, a perca dos entes queridos. Então, o que vai ajudar a gente a entender, né, e lidar com a perca daqueles que se foram, que a gente ama, é isso. Não vai dar 3 passos para lidar com a dor. Não, a gente não vai trazer nada de autoajuda, teologia coach, nada. Você tem que entender o sumo da fé. O que nos dá, de fato, consolo acerca dessas realidades. É a esperança na vida eterna. É porque muitas pessoas, quando lidar com essa situação, perde o chão, não sabe mais viver. É porque o coração está pegado aqui, nesse mundo. O Fernando falou muito sobre as vaidades das vaidades, coisas passageiras, perecíveis. E o coração apegado às coisas perecíveis não consegue ter esse olhar, vendo alguém que a gente ama muito partir e ter essa esperança. Ele está indo para a glória agora. O lugar que eu almejo ir, eu existo e vivo por conta disso. Ô, Fernando, sabe o que eu percebo? Eu percebo que muita gente não consegue progredir e dar um passo adiante na fé, nem é tanto por conta de pecados escandalosos, sabe? Por conta de pecados imorais, mas é porque a prioridade das coisas estão trocadas. Talvez você está dentro da igreja, já largou masturbação, largou pornografia, largou adultério, não rouba mais, não fala nem palavrão, tá com a vida alinhada ali. E por que não progride? Por que não consegue ter esse olhar transcendente? É a hierarquia das coisas, meu irmão. Às vezes, algo muito pequeno está no lugar de Deus. O primeiro mandamento não está sendo cumprido. Então, a gente precisa colocar o primeiro mandamento, precisa voltar a ser o primeiro mandamento na nossa vida. Deus está acima de tudo. Porque, às vezes, a gente fala assim, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Mas espera mais um pouquinho, se você vier agora, eu tô lascado. Meu irmão, a nossa vida tem que ser de tal forma que Maranata vem. Vem, pode vir, Senhor, eu não vejo a hora de ir. Uns partiram primeiro, mas eu quero ir também. E viver em santidade é isso. É viver de tal forma que você fala assim para Deus, pode vir qualquer hora, que se você vier agora, eu tô pronto. Então, não é 3 passos, 5 passos para você conseguir superar a dor de alguém que morreu. Não. A ideia é você entender a centralidade da fé. E a compreensão não como informação, porque talvez você já tenha a informação que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Isso não altera nada na sua vida, porque está só no campo da informação. É uma informação. E a informação não me leva a mudar nada, não gera esperança no meu coração. Agora, a compreensão
né? Que é um convencimento que vem do Espírito, faz a gente olhar para essa realidade. Jesus Cristo está vivo, e isso gera paz no nosso coração, mesmo diante de coisas tão difíceis como a morte de alguém que a gente ama tanto. Por exemplo, a morte de um filho, foi o que o Fernando passou. Fernando, quando você contou para a gente lá no episódio do podcast, eu lendo o comentário das pessoas lá no corte, eu pensava assim, cara, Deus, de alguma forma, deu ao Fernando condições, claro, não dá para comparar isso, mas de alguma forma experimentar o que é perder um filho. Deus entregou o filho dele na cruz. E de alguma forma o Fernando agora se torna participante disso. Ressignificar nesse sentido. Deus entregou o filho dele, né? Que era inocente, nas mãos de seus inimigos para salvar os próprios inimigos. Aqueles que se fizeram inimigos de Deus, Deus entrega o seu filho. E de alguma forma, né? Deus chama, Deus convida e dá a oportunidade do Fernando participar do que é a dor de um pai perdendo o filho. Vocês têm noção? O olhar de fé nos dá condição de ressignificar a esse nível a perca de alguém que a gente ama tanto. Meu Deus do céu, é tremendo. Exatamente. O que nós vamos perceber, eu acho importante, eu repito, assim, qual é a lógica do que nós estamos falando aqui? Nós estamos diante de uma crise de fé. Okay? Exatamente. As pessoas estão falando Jesus, mas o conceito delas é Barrabás. Exatamente. É isso aqui. Porque aqui, eu estou passando com vocês o conteúdo do Evangelho. Ok? Nós estamos dizendo o seguinte: Jesus esmagou, se deixou esmagar pela morte, só que Jesus apagou. E Jesus ressuscitou poderosamente. E prometeu que todo aquele que cresce nele nasceria de novo. Amém. E ainda que estivesse morto, viveria. Jesus falou isso, ok? Essa é a promessa que nós temos recebida do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Coríntios, no primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, e ele começa a dizer assim: irmãos, e digo mais, a respeito da morte, digo a vocês que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, de modo que nós subiremos e nós estaremos com ele, aonde ele está. Jesus disse isso, João capítulo 14, filhinho, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estou, também vós estejais. O Senhor Jesus prometeu isso, ele realizou isso nele mesmo, ele subiu aos céus diante de mais de 500 testemunhas e disse: preguem isso, porque essa é a mensagem que vai salvar o homem. Saulo tem essa experiência e é transformado. O que acontece, Everton, com a primeira geração que ouve o Evangelho? Duas características os marcam. Duas características marcam a primeira geração que ouviu o verdadeiro Evangelho. Não o Barrabás, o Jesus Nazareno, o verdadeiro Messias. Porque tem muita gente pregando o Barrabás. Então, você que está participando aqui, vendo essa live, eu queria hoje que você se questionasse. Porque assim, se você acha que tem um encontro com Jesus, se você crê que Jesus tem algum lugar preponderante na sua vida, mas você vive desesperado, você vive uma vida de angústia, você vive uma vida, sabe, de rancor, de mágoa, questione você mesmo. Amém. Se você teve um encontro real, se aquilo que você ouviu realmente proporcionou que você tivesse um encontro real, porque Jesus falou que é pelos frutos que nós saberíamos, ok? Então, assim, qual é a primeira geração? Vamos olhar para alguns irmãos da primeira geração. Vou citar alguns, rapidamente. Inácio de Antioquia, bispo da igreja de Antioquia, preso, levado para Roma, e ele soube que os irmãos de Roma estavam tentando fazer alguma coisa para soltá-lo. Então ele escreve uma carta aos irmãos de Roma e diz assim para os irmãos: bom, parênteses antes, duas características marcavam os primeiros cristãos. Primeiro, o amor entre eles. Os pagãos diziam: vede como eles se amam. Comunhão. Mas tem uma outra coisa que não se fala muito.
mas que impactava profundamente os pagãos. Os cristãos tinham desprezo da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu galardão? Você foi tragada, você foi vencida. Você não é mais nada, porque Jesus te venceu e nós venceremos. Já somos nele mais do que vencedores. Amém. Então, volta agora em Inácio de Antioquia. Ele escreve para os irmãos de Roma e diz assim para os irmãos: deixai-me ser pasto das feras, pelas quais eu chegarei a Deus, porque eu sou trigo de Deus, moído nos dentes das feras, pelas quais eu me tornarei um pão puro, agradável a Deus. Irmãos, não me impeçais de viver. Olha só. Não me impeçais de viver, Inácio diz. Policarpo, 86 anos servindo Cristo, um homem já idoso. Os soldados chegam e quando vem aquele homem velho, que não tinha nem força de caminhar, eles sentem dó de Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, e falam para ele assim: Policarpo, vamos fazer de conta que você não é cristão, e a gente faz de conta que a gente nunca esteve aqui, nós vamos embora. E Policarpo diz para eles assim: há 86 anos que eu sirvo Cristo. Ele nunca me fez mal nenhum. Como posso eu agora negar o meu mestre e o meu salvador? Não posso. Aleluia. Não posso. E aí Policarpo é levado diante do imperador, e o imperador também escarnece da velhice dele e fala: olha, vai embora. E ele repete: há 86 anos sirvo Cristo. E o que acontece? O imperador, que primeiro teve dó, depois sentiu raiva, mandou colocar ele numa pira de fogo no meio do circo romano, e no meio do fogo Policarpo olhava e fitava as pessoas vivo no meio da pira de fogo. O fogo não comia sua carne, o assava como um pão. E ele olhava do meio do fogo as pessoas de tal, e aquilo era tão aterrorizante para elas que o próprio imperador, cheio de medo, pediu para que algum soldado enfiasse uma lança nele, para que matasse ele de uma vez. E quando fizeram isso, saiu tamanha quantidade de sangue que o sangue apagou a pena. E assim morreu o Policarpo. Perpétua e felicidade. Uma era a patroa e outra era a serva, a escrava. As duas acreditaram no evangelho, e as duas se tornaram melhores amigas. E as duas foram levadas para a arena de Cartago, para ser pisoteada pelos touros, devorada pelos leões. Só que uma delas estava grávida. E a lei não permitia que se desse uma sentença de morte a um cidadão romano que nada fez, no caso o bebê, né? Então ela tinha que esperar dar a luz para depois ser levada. Só que até dar a luz, ela gritava por causa das dores do parto. E um soldado escarneceu dela e disse para ela assim: se você não está aguentando essas dores aqui, o que vai ser de você lá na arena? E ela respondeu para ele: aqui sofro eu, mas quando eu subir na arena, um outro sofrerá no meu lugar. Sofrerá no meu lugar. Eu estou falando essas coisas aqui porque os cristãos que nos precederam nos deram o testemunho de como lidar com a morte. Ok? Eles nos deram o testemunho. Não somente com a sua própria morte, mas com a morte dos seres amados. Eu estou lembrando aqui de um mártir mexicano chamado José Luis Sánchez del Río, um menino de 12 anos de idade, que por causa da fé católica foi torturado, né? Cortaram a sola dos pés dele, fizeram ele caminhar quilômetros e chamaram a mãe dele para que a mãe dele o dissuadisse, dissesse para ele: olha, nega Cristo e nós vamos deixar você embora. E a mãe dele disse para ele assim: filho, falta pouco, continua, porque a glória que está sendo reservada para você nos céus é imensa. A mãe dele o encoraja ao martírio. Por quê? Porque ela é católica, porque ela é cristã, porque ela é seguidora de Cristo, porque ela zomba da morte, porque a morte não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais sob a lei, nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Eu olho, Fernando, para a vida do apóstolo Pedro e o processo dele, apegado a si mesmo, aquilo que é material,
a vaidade das vaidades. E quando ele é questionado a respeito de se conhece o Cristo ou não, apegado à vida dele, ele nega o Senhor. Por que ele nega o Senhor? Por medo da morte. Pedro ainda é limitado, né? Estava no processo, mas ele não tinha o entendimento total a respeito da revelação. Então, apegado a si mesmo, por medo da morte, ele nega Cristo. Mas depois do processo e com a consciência expandida, ele tem tal frieza diante da morte que pede: não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. A forma com que ele encara a morte depois do entendimento, né? Santa Teresinha dizia: eu não morro, eu entro na vida. A Exato. morte que o apressava a proximidade deles com o Senhor, tão desejada. A morte nunca superou. Aqui nós lançamos a base sólida. E agora nós podemos falar de coisas práticas daquilo que foi comentado pelas pessoas. Tá? Você falou algo importantíssimo. Você falou da hierarquia de valores. Você pode perceber nas escrituras e na vida desses homens que eu citei que quem ocupa o trono é Deus. Jesus se assentou no trono da vida deles e orienta tudo, ok? Depois, né, eles amam o Senhor, eles amam a igreja, eles amam sua família, eles amam, né, até os inimigos. É uma vida de amor e de serviço, né? Qual é a hierarquia das pessoas hoje, tá? Sobretudo os que se casam e têm filhos. Se você perguntar para as pessoas assim, quem é o seu primeiro amor, seu esposo ou seu filho? As pessoas vão dizer o filho. Começa por aqui, tá? Não vou nem entrar no mérito de Deus ainda. O filho. Primeiro o filho. Não, porque o filho vai ficar comigo para sempre. Porque o filho é meu, ele veio, né? É um amor incondicional. Né? E o esposo? E por muitas vezes, ainda que não seja verbalizado, as atitudes mostram que essa hierarquia existe, né? O esposo ou a esposa na cultura de hoje é aquela pessoa que, pô, se tudo der errado, a gente separa. Exatamente. Entendeu? É alguém que pode ser descartado a qualquer momento. Entendeu? E aqui nós já temos assim uma grande desgraça. Uma grande desgraça. Eu amo todos os meus filhos. Amo todos. Mas o primeiro amor é meu, é a minha esposa. Foi ela que gerou os meus filhos. E o maior bem que eu posso fazer para os meus filhos é amar a minha mulher. Sem dúvida. A coisa mais linda que eles podem ver é eu e minha esposa nos amando, nos querendo bem, fazendo, sabe, tratando bem um ao outro. Os meus filhos adoram quando eu e minha esposa nos beijamos. Eles querem entrar no meio, eles vão se enfiando no abraço, porque eles querem também pertencer àquele abraço que eles estão vendo. Não existe nada mais poderoso do que isso. Então, assim, se você de fato quer ser bom pai, você precisa ser primeiro bom esposo. Boa mãe, primeiro boa esposa. Se você não ama primeiro o seu marido, você está sendo péssima mãe. Se você não ama primeiro sua esposa, péssimo pai. Começa por aqui. Já começa por aqui, entendeu? Porque a coisa está invertida. É por isso que de cada 10 casais que perdem um filho, 9 se separam. Galera, isso é muito sério. Isso é muito sério. De cada 10 casais que perdem um filho, 9 se separam. Ok? Por quê? Porque o filho assumiu o trono, o filho é Deus. Ok? Então, Deus não está mais ali. A partir do momento que Deus não está mais ali, todas as outras coisas vão se corroendo. Eu não quero continuar uma vida com essa pessoa, porque essa pessoa, de algum modo, me faz reviver o sofrimento, porque foi a nossa união que fez esse filho vir. E aí eu já não suporto mais, ou seja, porque as coisas não estão no lugar, o matrimônio desanda. Ok? Então, e Deus
Deus está em terceiro ou quarto lugar. Eu vou dizer para você aonde que está Deus. Quem é Deus? Deus é Deus assim, é aquele papai do céu aonde a gente vai levar as nossas crianças assim, olha, nós viemos aqui para pedir proteção e saúde. Vamos lá na casa do papai do céu, criança, para a gente pedir proteção e saúde. Proteção e saúde. E quando você encara a morte, você esmaga esse ídolo que você criou. Desculpa, você é um idólatra. Exatamente. Entendeu? Então você acha que você está irado e decepcionado com Deus. Não, você não está. Você está decepcionado com o ídolo que você criou, que nunca foi Deus. Exatamente. Então você está pé da vida com o seu ídolo. Eu acho válido falar que o fato de frequentar a missa dominical não te isenta de estar dentro dessa condição. Porque tem muita gente que fala assim, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida, porque todo domingo eu estou na missa. Não é isso que garante. Não é ser um frequentador de igreja que te isenta de tal realidade. Né? Então, essa condição, ela acaba atingindo a vida de uma boa parte de pessoas que frequentam igreja, grupo de oração, etc. E tal. Então, é importante a gente estar atento a isso. É barra base, entendeu? É um barra base, ou seja, eu quero um Deus que me dê sossego nessa vida. Eu quero um Deus que me dê sossego material e saúde. É isso, entendeu? E é por isso, esse Deus é uma porcaria. Esse Deus não... Esse evangelho é uma porcaria. Ele não tem força de libertar você. Ele não tem força de consolar você diante da morte. Ele não tem força para ajudar você a sair das drogas. Ele não vai conseguir arrumar seu casamento. Porque esse evangelho é uma porcaria. Amém. Ok? Porque você criou um ídolo e chama ele de Deus, mas na verdade ele é só um ídolo. Ok? Então, assim, isso aqui é muito importante. Muito importante. Tem pessoas revoltadíssimas com Deus. Desculpa, você não está revoltado com Deus. Você nem conhece Deus. Deus está longe do teu pensamento. Perto de você, porque Ele é um Pai misericordioso. Você nem o percebe. Mas Ele está do teu lado. O Santo Agostinho disse assim que eu te buscava fora e você estava dentro. Deus está dentro do teu coração, gritando, rugindo, querendo aparecer dentro da tua vida. Mas você está adorando um ídolo. Um ídolo com o qual você está muito chateado, porque você pediu proteção e saúde e ele não te deu proteção e saúde. Só que você está enganado, porque Jesus nunca prometeu que os que creem nele teriam proteção e saúde. Muito pelo contrário, Jesus falou assim, olha, se você quiser me seguir, toma a tua cruz e me segue. Ah, você vai me seguir? Sabe o que vai acontecer com quem vai me seguir? O pai vai odiar o filho vai ter problema com o pai, a nora vai perseguir a sogra, vai jogar o filho na cadeia. Jesus falou isso. Jesus falou que essas coisas iam acontecer, que nós íamos ser levados à morte, nós íamos ser levados ao tribunal, que nós íamos passar por todas as coisas que acontecem com todos os homens. O sol brilha sobre a cabeça de justos e sobre a cabeça de injustos. Morre em acidente de carro, cristão e não cristão. É assaltado e assassinado, cristão e não cristão. Sofre acidente e morre filho de cristão e de não cristão. Qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que quando as circunstâncias acontecem, elas não têm a última resposta. Porque a última resposta vem do trono, de alguém que está sentado no trono e diz assim, olha, chegou aqui esse momento, o seu filho faleceu, mas não tema, Fernando, porque eu vou ressuscitá-lo no último dia. O meu espírito vai ser derramado sobre o corpo do seu filho Daniel e ele vai ser vivificado. E, olha, e digo mais, Fernando, ele já está aqui no meu colo. Então, eu já estou cuidando dele. Creia em mim, persevera na minha presença, seja santo, abandone o pecado, seja santo. Seja mais santo, seja melhor do que você já foi. Entrega mais para mim. Porque eu estou cuidando do teu filho. Quando você chegar, vai ser uma alegria tão grande. Nós vamos celebrar aqui, porque vai ser o galardão. Porque a primeira condição passou, já não tem mais choro, não tem mais luto, não tem mais grito, não tem mais dor. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho vivo. Eu queria saudar a Fábio Lira, que está aqui conosco. Prazer ter você. Meu irmão querido. Meu irmão já deixa a sugestão aí. Próximo Profecia do Avivamento, Fernando Nascimento. Bradão. Aqui, viu, Fábio? Fernando, e é interessante a gente colocar situações
que acusam e revelam, né, esses ídolos que foram criados. Quantas pessoas hoje, como eu estou falando, são frequentadoras de igreja. E ainda, por exemplo, pegar um exemplo cotidiano aqui. Moram junto, coabitam, não são casadas na igreja, e não casam porque não pode fazer a festa para reverenciar o Deus da opinião pública que espera uma festa. Então, eu falo, Deus está em primeiro lugar na minha vida, porque eu estou frequentando a igreja. Mas por que não casou ainda conforme a igreja pede? Por conta de uma opinião pública que não vai poder ser saciada com o sacrifício que vai ser feito com a festa que a opinião pública espera. Então, por exemplo, outra circunstância. Deus está acima de tudo na minha vida, até que chega uma situação de enfermidade ou de qualquer dificuldade dentro da minha casa e a minha fé é abalada, né? Porque o Deus do conforto que eu esperava, ele não está sendo suprido em sua reverência de adoração. O meu Deus é o quê? É a minha cura. É que eu esteja saudável e a minha casa não seja tocada por alguma peste ou enfermidade. Então, muito importante você falar isso. Deixa eu ver, porque realmente são pontos importantes, né? Então, eu estou só colocando assim, às vezes a gente vai falando e as pessoas não conseguem se encontrar dentro das realidades, mas é para que você entenda. Estou dando esses exemplos práticos para que você perceba. Será que, de fato, Deus está assumindo o trono hierárquico na minha casa? Então, essas situações vai mostrando para você quem, de fato, está sentado no trono. O Evangelho de Jesus é um evangelho de cura. Uhum. O propósito do Evangelho é curar-nos, ok? A palavra cura tem a mesma origem tanto no grego quanto no latim. Curar e salvar são a mesma palavra. São a mesma palavra. Então, quando Deus está curando, Deus está salvando. Quando Deus está salvando, Deus está curando, ok? Então, assim, a obra da cura de Jesus é a seguinte. Ele nos curou de toda a enfermidade, inclusive da morte. E por isso, não importa aquilo que a gente passou aqui, nós temos o nosso espírito é regenerado nas águas do batismo e nosso corpo vai sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até que no último e derradeiro Pentecostes, que vai acontecer na vinda gloriosa de Jesus, nossos corpos serão ressuscitados e nós seremos, a cura completa vai se manifestar. Aqui está, esse é o Evangelho, todos os que creem serão curados assim. Todos. A minha esposa, Everton, ela não tem as duas mãos, tá? Ela tem as duas mãos bem pequenininhas. A minha esposa, ela tem essa deficiência. São duas mãos pequenininhas, ela não tem os dedos, assim, é só né? Ela nasceu com essa deformidade. Mas quando o Espírito do Senhor visitar o corpo da minha esposa para vivificá-lo, essa deformidade não vai mais existir. Eita glória. E a minha filha, Maria Isabela, Maria Cecília e o Rafael, que também são autistas, também o corpo deles, vivificado pelo Espírito Santo, será perfeito, né? Então, assim, a cura vai acontecer. Física, psíquica, espiritual, é completa. Mas, entre aquilo que Jesus fez, a cruz, a ressurreição, a ascensão, e a sua segunda vinda, nós temos um período aqui, que é o período da pregação para a conversão do mundo. É o período da igreja. Para que as pessoas creiam que ele é quem é, ele vai fazer com que a nossa pregação seja acompanhada de sinais. Esses sinais têm um propósito, que as pessoas creiam que Jesus é Filho de Deus. As curas, as curas físicas, os milagres, eles são atos de misericórdia de Deus, em primeiro lugar, para a nossa conversão. Em primeiro lugar, para a nossa conversão. Segundo lugar, para testificar o Evangelho diante dos pagãos. Ok? Então, assim, Deus soberanamente pode vir e pode curar, pode trazer à vida alguém que já está morto. Deus pode fazer isso tudo? Pode. Com que propósito? Testificar que ele é quem é, né? Ele poderia ter feito isso com o Daniel? Claro que ele poderia. Sim. Né? Mas o que eu sei é que ele, tendo ou não feito isso ali, eu sei então uma coisa, o meu filho receberá a cura completa, total. Amém. O Evangelho se cumpre na vida dele. Então, assim, os irmãos, quando se revoltam
Ah, por que que Deus não curou? Desculpa, o seu conceito de salvação, o seu conceito de cura é materialista. Você tem fé materialista. Você acha que Deus é um supermercado e você entra lá e tira da prateleira o que você quer. Não é assim que funciona. Os atos de soberania de Deus acontecem para testificar a verdade do Evangelho, que, aliás, eu acredito que não tocou a sua vida, porque se você se revolta a ponto de dizer curou ou não curou, é porque você não conhece o Evangelho. Você está fora, você está completamente fora. Entendeu? Esse é um grave problema. Um grave problema. Então, assim, as pessoas estão adorando Barrabás. As pessoas não estão adorando Jesus. Tinha um outro questionamento, Everton. Lembrei. Teve um rapaz que ele foi bem ofensivo. Eu lembro, eu gravei, foi muito ofensivo. Você vai lembrar. Ele disse assim, só um animal pode crer num senhor e se submeter a um senhor que vai levar o seu bem mais precioso. Olha que coisa. Pois é. Né, o rapaz. E aí eu respirei fundo, pedi a sabedoria do Espírito Santo e respondi a ele, dizendo o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Em primeiro lugar, nós temos que acabar com esse discurso completamente torpe de que meu filho morreu porque Deus quis. Não foi assim, Deus queria assim. Queridos, Deus é sumo bem. Deus é bondade absoluta. Deus não quer o mal. Deus não pode querer o mal. Isso seria contradizer quem Deus é. Então, Deus não quis a morte do meu filho. A morte não entrou no mundo por vontade de Deus, por um ato, né? Essa contingência não está aí porque Deus a fez. Aliás, o mal, ele é a negação do ser. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, né? É a privação do ser. Deus é ser e ele faz as coisas. O que é mal? Mal é tirar aquilo que Deus tinha colocado. Está faltando alguma coisa, né? Então, Deus não pode atuar como querendo que se retire algo que é dele. Isso é próprio do sistema de assebeia, de pecado, de corrupção, fora de nós e dentro de nós que nós vínhamos falando. Ô, Fernando, é importante desassociar a permissão de Deus da vontade dele, né? Porque o pecado, ele aconteceu. E aconteceu porque Deus permitiu, assim. Mas, obviamente, não foi a vontade de Deus que fez com que ele acontecesse. Deus não queria que o homem pecasse. Mas, tendo pecado, expressa ali uma permissão, porque Deus é soberano e ele poderia, se quisesse, né, fazer com que não acontecesse. Mas, se aconteceu, ele permitiu. Sobretudo, a permissão não está diretamente associada e comprometida com a vontade. Exatamente. Uma coisa é saber e respeitar a liberdade e as consequências enfim, tudo aquilo que decorre, né, das nossas vidas, das nossas limitações, daquilo que nos acontece. São coisas completamente distintas aqui. O grande ponto em primeiro lugar, então, tira esse discurso. Tinha que ser assim. Deus quis. Não é. Isso acontece com todos. Acontece com todos por quê? Porque essa é a condição da nossa natureza. Amém. Mas graças a Deus, Ele nos deu Jesus, nos deu salvação, e esta condição não é a última resposta nas nossas vidas. Muito bem. Aí depois eu disse, né? Talvez tenha chocado muitas pessoas quando eu digo assim a Deus: Deus, se for da sua vontade, o Senhor pode recolher o Daniel. O que essa oração quer dizer? Essa oração quer dizer o seguinte: a partir do momento que eu me tornei cristão por causa do que o Evangelho fez em mim, me regenerou nas águas do Santo Batismo, encheu da sua presença e está transformando a minha vida. Eu ainda sou um miserável de um pecador, mas o Espírito Santo está agindo e está fazendo algo em mim, está fazendo algo em você que está assistindo a gente, está atuando em nós nesse exato momento. Creio. A partir desse momento,
momento. As circunstâncias não têm mais o senhorio. Amém. Não tem nada na minha vida, nem acidente, nem privação, nem enfermidade que possa se assenhorar dela. Só tem uma coisa que se assenhora da minha vida, a vontade soberana de Deus. Então, assim, Senhor, se nesse momento eu percebo que meu filho está partindo, eu quero que a tua vontade impere agora. E a tua vontade é a salvação. A tua vontade, como o irmão colocou aqui da antífona da liturgia, não é a morte do pecador, mas que ele viva. Que ele viva. Então, eu entrego meu filho à tua soberana vontade. Tua vontade o que é? Tua vontade é boa, é agradável. Tua vontade qual é? A vida do meu filho. Então eu entrego agora para que o Senhor realize a sua vontade. Meu filho vai partir para a tua presença. E eu também vou habitar na tua presença. Né? Uma outra coisa que eu estou lembrando aqui, pode falar. Eu estava procurando um livro que eu tenho aqui de Santo Afonso, que assim, eu acho que ele Preparação para a morte? Não, ele deve ser lido por todo cristão. É um livro bem pequenininho, inclusive perguntaram para mim uma dica de livro para ler agora na quaresma, em situações difíceis que estavam passando, e eu citei ele. Só que ele não está aqui, eu ia até mostrar, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Sim. É a conformidade com a vontade de Deus. Tratado da conformidade com a vontade de Deus. Fantástico. Ó, um livro bem fininho, facinho de ler. Eu acho que todo mundo deveria fazer a experiência, porque é uma experiência ler esse livro aqui. Ele vai ajudar a lidar com todas as circunstâncias da vida, inclusive essa, conforme o Fernando está falando. A vontade de Deus é soberana, é perfeita e é agradável. Não estou vendendo livro não, viu? É uma propaganda aqui para que você leia e entenda, né, o que deve estar no centro da sua vontade, a vontade de Deus. Exatamente. Uma outra coisa que eu estou me recordando aqui, não é tão relevante assim, mas eu me recordei, eu professo, né, que meu filho vai ressuscitar, né, a ressurreição da carne vai acontecer, mas professo que meu filho já está diante de Deus. Uhum. E aí algumas pessoas, pouquíssimas, mas algumas pessoas foram dizer, não, isso não é verdade, isso não tem ninguém no céu ainda, escreveu um rapaz. Então eu queria explicar isso da seguinte forma. Eu quero dizer a vocês que essa fala, não existe ninguém no céu ainda, ela era inexistente no cristianismo até o século XVII, tá bom? Ela era inexistente, ou seja, desde a pregação do Evangelho até por 17 séculos, a fé na comunhão dos santos, tal qual nós cremos, era unânime no cristianismo. A partir do século XVII surge uma corrente teológica em algumas áreas do protestantismo que começam a dizer que as pessoas estão aguardando em estado de dormição. Entendeu? Eles estão dormindo, aguardando. Só que é difícil você sustentar isso na Bíblia e é difícil sustentar isso na história da igreja. Vamos lá. Enoque, arrebatado, levado aos céus. Elias, arrebatado, levado aos céus. Na transfiguração, o Senhor Jesus aparece no Monte Tabor e vivo e conversando com ele, Moisés e Elias. O Senhor Jesus conta uma parábola de Lázaro, e Lázaro conversa com Abraão, né? Os dois, portanto, vivos. Com os saduceus, o Senhor Jesus dialoga a respeito da ressurreição e Jesus explica aos saduceus. Deus diz, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, Jesus fala explicitamente que eles estão vivos. Mais do que isso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós, muitas vezes, julgamos que aparecem dois anjos dizendo, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? O mesmo Jesus que subiu diante dos olhos de vocês vai descer. A Bíblia não diz que são anjos. A Bíblia diz que são dois homens. Ok? E tem tudo, né? Os grandes exegetas dizem que era de novo Elias e Moisés, né? Porque
Elias disse para Eliseu, né? Quando Eliseu diz, me dá uma porção dobrada do teu espírito. Elias diz para ele assim, se você ver o momento que eu for arrebatado, se você enxergar o momento que eu for levado para o céu, você vai receber a porção dobrada do espírito. Eliseu vê a ascensão, né? Vê a ascensão, não, vê o arrebatamento de Elias e recebe. Pois exatamente a mesma coisa aconteceu. Aqueles homens que estavam lá, aqueles galileus que estavam lá, eles viram Jesus subindo aos céus. E aí Elias diz, olha, o mesmo Jesus que vocês acabaram de ver, ele vai voltar. E digo mais, como vocês viram ele subindo ao céu, vocês também vão receber porção dobrada. E aí, 10 dias depois, o Espírito do Senhor se derrama em Pentecostes e eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a pregar. Então, nós estamos de novo falando aqui, Moisés e Elias. Mas João enxerga em Patmos um céu povoado de homens e mulheres diante do trono e diante do Cordeiro. E ele não está enxergando apenas coisas do futuro, porque ele enxerga os mártires, pessoas que ele conhecia. Ele enxerga as pessoas que estavam sendo martirizadas naquele momento. A visão de João se mistura entre o que vai acontecer no futuro e o que está acontecendo naquele exato momento. Ok? É uma visão atemporal. E o que João vê é um céu povoado, né? De homens e mulheres cantando diante do trono e diante do Cordeiro. É isso que nós vemos. Tá, como se não bastasse isso, nós vamos perceber, né? Porque alguém vai, não, mas essa é uma interpretação de vocês, tá? Então vamos ver como é que os primeiros cristãos interpretaram isso que eu estou falando. Se você for nas catacumbas de São Sebastião, você vai encontrar nos grafites, ou seja, escritos nas lápides dos primeiros cristãos, eles iam lá e rabiscavam: Pedro, Paulo, roga por fulano. Paulo, intercede por Beltrano. Que demais. Pedro, roga por... Século I. Eles estão dizendo que eles creem que estes homens estão diante do trono, estão diante do Cordeiro, e porque estão vivos, continuam dentro da comunhão dos santos. E assim como eu posso dizer assim, Everton, você pode orar por mim agora? E você ora, eu posso dizer, Paulo, você pode orar por mim agora? E ele vai dizer a Jesus, eu peço pelo meu irmão Fernando, derrama o Espírito Santo sobre ele. É isso que nós vemos nas lápides das catacumbas de São Sebastião. Essa é a fé que está lá. Se você pegar um documento de Santo Agostinho, que se chama... Santo Agostinho diz assim, ó, ele tem um documento que chama do cuidado que se deve aos mortos. Né? Século IV, Agostinho, o maior dos pais da igreja. Ele vai falar do sufrágio das almas, da oração que se deve. A fé que nós temos hoje, irmão, a fé dele. E aí tem uma coisa que ele conta lá que é tão extraordinária, cara. Ele fala que teve uma cidade que teve uma experiência de conversão porque um dos santos, ou seja, um dos mártires, apareceu e a cidade inteira viu. Certo. E porque a cidade inteira viu, houve uma grande experiência de conversão, né? E aí nós podemos avançar, falar assim, olha, para nós isso é algo, né? Todas as aparições da Mãe de Deus, né? Também testificam a realidade da comunhão dos santos. Então, assim, eu tenho todo o amor e todo o respeito pelos meus irmãos que têm um entendimento diferente, mas eu respeito vocês, não a opinião de vocês. A opinião de vocês eu não respeito. Respeito vocês, pessoas, né? Da opinião de vocês eu discordo. Né? E discordo com a Bíblia e discordo junto com a tradição da igreja. Não, e quem conhece o Fernando sabe o empenho que ele tem de comunhão com os irmãos, né, que professam a fé protestante. Eu mais que nunca, pelo pouco que eu te conheço, sei disso. Né? Então, quem conhece o Fernando em qualquer nível ali de profundidade sabe que o Fernando tem um apreço por essa comunhão. Muito, então, eu sou apaixonado. Eu não seria quem eu sou sem a edificação que eu recebi de muitos irmãos evangélicos. Sim, que demais. Quantas pregações, quantas ministrações,
Até hoje, sabe? Quanto eu recebi, recebo, sou muito agradecido. Mas isso acontece dentro do nosso patrimônio comum. Ou seja, daquilo que eles creem em comunhão com aquilo que nós cremos, Deus pode nos edificar, né? Agora, naquilo que está fora do patrimônio, não tem como, É. né? E a gente tem que ter consciência disso. Eu espero que o conteúdo que a gente tenha entregado até aqui tenha te ajudado de alguma forma. Talvez você não pegou a live do começo, mas eu gostaria de lembrar que a gente vai deixar a live salva aqui, né? Para que você possa, quem viu, rever e estudar, porque foi uma aula isso que o Fernando deu para nós. Eu nunca tinha escutado a respeito da Comunhão dos Santos tão bem fundamentado dessa forma, né? Trazendo dados históricos, interpretações dos padres da igreja, a visão da igreja a respeito da Comunhão dos Santos. Então, vai da live, estudar e compartilhe depois também com outras pessoas. Pode falar, Fernando. Eu lembrei de algo importantíssimo aqui, que talvez já para ir concluindo a nossa reflexão, quero falar isso para os irmãos, né? Maldito dia que eu deixar de chorar o meu filho. Isso nunca vai Amém. acontecer. A saudade vai continuar comigo para sempre. Assim. E a saudade é muito necessária, porque foi tão bom. Eu sou tão agradecido pelos quase 5 anos que eu tive o Daniel, ele me ensinou tanto. A gente viveu coisas tão gostosas, a gente viveu momentos de tanta lágrima juntos. Mas eu lembro toda sexta-feira eu saía com ele, levava ele nas terapias, e a gente tomava sorvete juntos. E eu via ele se lambuzando no sorvete e ele gostava tanto. E eu tenho saudade de tomar sorvete com meu filho. Gostaria. Não, isso agora não é possível. Eu sinto saudade disso. E isso eu acho que é importante que assim seja. É natural que assim seja. Se tem saudade daquilo que é bom. O problema, Everton, é quando a gente ultrapassa a saudade e nós começamos a viver uma nostalgia e nós entramos num looping de sofrimento, ok? E nós começamos a constantemente reviver. E a gente fica procurando foto, procurando vídeo. A gente fica, sabe, para reviver, para reviver, para reviver, para reviver, para reviver, sabe? E eu vou dizer para você, tem 2 perigos aqui. O primeiro, né, os irmãos têm que entender que às vezes, né, isso a psicologia vai explicar. Existe prazer no sofrimento. Cuidado. A pessoa, quando começa a alimentar dor, por mais que isso, né, é um sofrimento, mas existe, né? Por isso que existem os sadomasoquistas, né? Por isso que existe essa gente louca que provoca dor em si mesmo, porque existe, então assim, cuidado, porque muitas vezes existe um prazer nisso. E você está alimentando isso por hedonismo. Primeiro. Exatamente. Segundo, Até mesmo o vitimismo que atrai a atenção de outras pessoas, né? A carência leva a pessoa a manifestar o sofrimento que ela padece para ver se atrai a atenção e o cuidado, cara, das outras pessoas. Segundo ponto, esse aqui é o mais importante, Evelyn. O meu filho, ele está diante do trono e do Cordeiro. Meu filho faz parte da nuvem de testemunhas, Hebreus 12, capítulo 1. Né? O apóstolo vai dizer que ele começa a falar o testemunho de tantos homens e mulheres que nos precederam na fé, né? Hebreus capítulo 11, né? O que é a fé, a posse antecipada daquilo que se espera, pela fé Abraão, pela fé, e começa a falar de um monte de gente, né? E aí depois que ele termina aquela narrativa, ele diz assim: cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, corramos em direção à meta daquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. A palavra nuvem na Escritura é sinônimo de glória, ok? Então, assim, quando Isaías, no capítulo 6 do seu livro, tem uma experiência de epifania de Deus, o que acontece? Diz que a casa se encheu da nuvem. Quando o templo de Salomão foi consagrado, a nuvem entrou. A nuvem é a glória de Deus. E Hebreus vai dizer que a glória de Deus são os santos. Olha que coisa poderosa. O meu filho faz parte da nuvem de testemunhas. E se eu chegasse para ele agora, Everton, e dissesse para ele assim: Dani,
você quer voltar a morar com o papai aqui? Ou você prefere ficar aí? Ele diria para mim, sem sombra de papai, eu quero ficar aqui. Olha só, cara. Não tenho dúvida disso. Qualquer um. E como não se alegrar diante dessa consciência, cara? Oi? Né? Por mais que doa a ausência, como não se alegrar diante dessa consciência? Exatamente. Então, assim, a partir disso, Everton, sabendo que meu filho está numa alegria, num galardão tão poderoso, grandioso, Uhum. aí a gente começa a pensar o seguinte, isso aqui vai ser libertador para muita gente, tá? Muitas vezes nós estamos sofrendo muito, não por causa do amor que nós tínhamos àquela pessoa, mas nós estamos sofrendo por causa do buraco que a ausência daquela pessoa deixou em mim. Então, na verdade, eu não estou sofrendo por amor àquela pessoa, eu estou sofrendo porque eu não tenho mais aquilo que ela me proporcionava. Cara, é um sofrimento egoísta. Tá entendendo? É, É um é, sofrimento egoísta. é a revelação de outro ídolo criado. É um sofrimento egoísta. Na verdade, assim, não é que eu estou chorando porque, ai, meu filho tá... Nossa, meu filho tá mal. Meu filho tá... Como que pode? Ele tá sozinho. Não. Nós sabemos pela fé tudo isso. E aí eu começo a gerar em mim mesmo sofrimento, gerar em mim mesmo dor, gerar em mim mesmo, né? Por quê? Porque eu não tenho mais aquele abraço, porque eu não tenho mais aquela presença, porque eu não tomo mais aquele sorvete. Só que o meu filho não precisa mais de nada disso. Nem do meu abraço, porque ele tem os braços mais poderosos e gloriosos, nem do meu sorvete, porque ele tem um galardão, ou seja, ele está tão envolto em glória que tudo isso é sombra. Então a única coisa que ele está fazendo é me esperar nesse momento. Ele está me esperando envolto em alegria. Então ao invés de eu ficar, né, eu preciso entender que na verdade não é sobre ele o meu sofrimento, é sobre mim mesmo. Sou eu que estou aqui chorando e me lamuriando porque eu não tenho mais os benefícios que aquela presença me trazia. Então, não é sobre não é sobre a pessoa, é sobre mim. Então, eu preciso entender isso e perceber que eu preciso me libertar desse egoísmo, porque esse é um sofrimento egoísta. Saudade não. Saudade é algo benéfico. Saudade é algo bonito. Saudade é algo para a gente ter para sempre. É nobre. Saudade nos ajuda a querer ser santos. A minha esposa falou isso, com isso aqui eu encerro e passo a palavra para você de novo. Minha esposa falou isso para mim hoje. Ela já tinha falado outras vezes, né? Mas quando eu comentei da live, perguntei para ela o que ela falaria, né? Ela disse assim para mim, olha que coisa poderosa, minha esposa falou. Vamos fazer o seguinte. Ah, Pra galera esperar. Então, você vai falar que sua esposa falou umas considerações finais, né? A gente já tá chegando aqui a 1h30 de live, né? Para não esticar tanto, ficar tão tarde, né? O Fernando vai falar o que a esposa dele falou, mas antes eu queria só colocar algumas coisas aqui, né? O Fernando trouxe essa realidade, eu peço a você, insiste de novo, tira um print aqui da live, compartilhe, para que ela possa alcançar e chegar a mais pessoas. O Fernando, eu vou tomar a liberdade, não sei se deveria fazer isso, mas eu queria, de alguma forma, né, estimular você a abençoar a vida do Fernando. Se seu coração se mover nessa direção. O irmão aqui, acho que eu não sei quem é, eu sou Luiz Nascimento. Ele mandou uma mensagem, eu fixei a mensagem dele aqui, você clica no maisinho aí, e você tem a oportunidade de abençoar a vida do Fernando materialmente, financeiramente. Então, se você pode, de alguma forma, né, contribuir com gratidão, manifestar gratidão dessa forma, eu peço, insisto a você, faça isso, né? Certamente vai chegar em boa hora na casa, na família do Fernando, tá bom? Então, eu só queria pedir isso antes que a live encerre e a gente acabe esquecendo, ou que a gente anuncie que vai acabar e as pessoas vão embora antes de ouvir isso, tá bom? Então, se você pode, por favor, faça esse gesto de caridade. Aí, Fernando, eu te passo a palavra para você fazer as considerações finais e trazer para nós aí o que a sua esposa falaria se ela estivesse aqui conosco. minha esposa disse sim que nós deveríamos ter, diante da morte das pessoas que nós realmente amamos, nós deveríamos ter o sentimento de que
existe um dever para com essas pessoas. Nós devemos honrá-las, honrar a vida delas, de modo que a gente diga assim, olha, né, no caso do Daniel, os quase 5 anos que você viveu aqui não foram em vão. Eles me fizeram melhor. E em honra desses quase 5 anos, filho, eu quero ser um pai melhor do que eu fui. Eu fui falho com você. Em algumas vezes eu não fui bom. Algumas vezes eu falhei. E em honra da tua memória, filho, eu quero ser um pai melhor para os seus irmãos que ficaram. Eu vou ser melhor. Vou ser mais cuidadoso com o Rafael. Mais amoroso com as meninas. Vou ser mais atencioso com a sua mãe. Porque eu quero honrar a sua memória. A minha esposa falou isso hoje. Demais, né? Sabedoria. Então, tem uma das pessoas que conversou comigo, né, dizendo assim que ela queria morrer, e eu perguntei se ela tinha outros filhos, ela falou que tinha, sabe? Eu digo assim, olha, eu acho que a melhor atitude seria você honrar esse seu filho, essa sua filha, sendo melhor para os irmãos que ficam. Eu quero agradecer, Everton, a você, tá? A seu irmão, sua esposa, vocês que desse apostolado no barco, pelo que vocês estão fazendo, pelas vidas que foram tocadas, né? Foi vocês que fizeram isso. Vocês foram os instrumentos de Deus para isso acontecer. Vocês fizeram isso, né? E as pessoas foram repercutindo isso, mas quem disse sim lá no início do apostolado foram vocês. Eu quero honrar vocês também e agradecer, né? E pedir que o Espírito Santo mantenha vocês firmes, fiéis, abençoe a família de vocês, sabe? Que nunca lhes falte nada, e que Deus dê mais unção, mais poder, mais carismas para que vocês sirvam, sabe? Em amor, sirvam com mais poder, com mais parresia e com mais frutos. Também em nome de Jesus, sabe? Eu digo isso para as pessoas que estão acompanhando. Eu oro também por vocês que estão sofrendo, você que perdeu um filho, perdeu uma filha, uma mãe, né? As pessoas não sabem, né? Mas 2 meses depois, eu perdi meu pai. A última vez que eu vi meu pai foi no velório do meu filho. Meu pai contraiu Covid, aí teve as complicações do Covid e no dia 31 de março meu pai faleceu. Vai fazer 1 ano agora. Um homem santo, maravilhoso. Tudo que eu vivi com meu filho, eu revivi 2 meses depois com meu pai. E então, assim, eu não vou dizer para vocês, eu conheço essa dor. Eu acho que ninguém conhece nada. Cada um vive isso, cada um tem seu próprio processo. Mas eu preciso dizer a vocês que se a fé do Filho de Deus não lhes bastar, não há nada que venha bastar. Então, realmente é necessário você buscar, pedir a Jesus para entrar na sua vida, né? Para que você o conheça e seja transformado por ele. Amém. Fernando, muito obrigado, viu? Muito obrigado. A sua vida é um dom para nós. É com gratidão mesmo que a gente te recebe. Sempre que quiser vir, as portas do No Barco estão abertas. Né? Nós temos um dono, o nome dele é Jesus, e a gente só obedece aquilo que ele pede. E a gente tem certeza que a tua vida é bênção para outras pessoas. A gente acha que deve, na nossa opinião, que mais pessoas devem conhecer o apostolado, aquilo que o Fernando tem a contribuir, e o que tiver alcance do No Barco para fazer, que a tua mensagem, aquele que você carrega, chegue a mais pessoas, a gente está disposto a fazer, viu? Conte conosco sempre. Dê um abraço para sua esposa, dê um abraço para seus filhos. E obrigado por esse tempo dedicado aqui conosco, viu? De coração. Tamo junto. Obrigado você, meu irmão. Obrigado a todos que acompanharam, viu? Deus abençoe. É mesmo, obrigado a cada um de vocês que permaneceram, perseveraram aqui, os que passaram, talvez não puderam ficar, mas marcaram presença aqui. Muito obrigado pela consideração. Você que ficou aqui, tira um print aqui dessa live agora, compartilhe, marque o Fernando, marque No Barco, para que chegue a mais pessoas, abençoe mais vidas. E fica aqui o nosso apelo. Se você quer ser grato, né, com atos concretos, materialmente falando, ajude o nosso irmão Fernando, abençoe a casa dele com a contribuição espontânea. Né? Use até como uma ação própria aí do tempo quaresmal.
tá bom? Inclusive, depois a gente vai levantar, Fernando, oficialmente uma campanha aqui pra gente levantar um recurso aí e te ajudar a te abençoar no seu ministério, viu? Obrigado. Amém. É isso, pessoal. Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu. Valeu, Tchau, valeu, tchau. Fernando. Valeu.